A situação na faixa de Gaza está bastante complicada. Por quê? Nós estamos entrando aí, né, quase 80 dias de combates e as coisas ainda não se definiram, nenhum refém foi libertado, há notícias aí de mais reféns mortos em bombardeios. As baixas israelenses estão a aumentar dia a dia, no que se sabe, né? Porque é bem provável que algumas dessas baixas estejam a ser escondidas. Mas qual é a principal razão disso? Bom, são vários, né? São várias razões, mas a gente precisa falar um pouco sobre o exército de Israel. Durante décadas, se vendeu a imagem de que o exército era o melhor do Oriente Médio, altamente tecnológico, motivado, altamente operacional, muito eficiente, etc. Olha, isso pode ter sido verdade em algum ponto na história de Israel, provavelmente entre 1967 e meados dos anos 2000. Mas já não é mais a realidade. Por quê? Porque até 2006, quando Israel entra no Líbano e enfrenta o Hezbollah, eles lutavam contra exércitos árabes, né, nas mesmas condições, no mesmo tipo de batalha. Então o que acontecia? Você tinha exércitos árabes mecanizados, né, e com aviação também, só que a coordenação desses meios por parte dos árabes e a qualidade dos seus soldados e oficiais estava bem abaixo, né, da realidade israelense. Israel conseguia coordenar melhor suas tropas, mantinha iniciativa, tinha oficiais muito bem motivados, né, e a sociedade era outra que fornecia uma pleia de um lote de soldados muito mais preparado. Não é mais a realidade hoje. Isso começou a mudar no Líbano em 2006. Por quê? Israel entrou no Líbano em 2006 e enfrentou muita resistência por parte do Hezbollah. Essa é a verdade. Eles perderam aí muitos soldados, muitos tanques de guerra. Foi um desastre, foi uma derrota. A realidade é que 2006 foi uma derrota para Israel. O pessoal não quer admitir, mas paciência, isso não vai mudar o que foi, tá? Que eu falo sempre, pintar um jacaré com listras preto e branco não vai transformar ele numa zebra. Israel perdeu em 2006 e é só vocês olharem os vídeos da época e as notícias do jornal. Continua sendo um trauma, um tabu para Israel até hoje a invasão do Líbano em 2006. Mas, se nós olharmos do ponto de vista da análise militar, 2006 é um marco. Por quê? Porque até então, Israel enfrentava, o que eu já coloquei, ele enfrentava exércitos árabes que aceitavam combater o exército Israel num campo em que ele era muito forte, né? Que é o enfrentamento blindado, com apoio de aviação, etc. Em 2006 eles enfrentam o Hezbollah que se nega a fazer esse jogo. Então o que o Hezbollah fez? Pequenas unidades, o emprego de mísseis muito eficiente, um sistema de inteligência muito bom, unidades altamente treinadas e motivadas e que cobraram um alto preço das Forças Armadas de Israel. Eu penso da seguinte forma: qualquer oficial de alta patente de Israel que seja consciente das suas atribuições, ele tem respeito pelo Hezbollah. Eles sabem que hoje o Hezbollah é o exército mais temido daquela região. É um fato. Então, o que acontece? Aí a gente passa para os eventos de agora na faixa de Gaza. O Hamas não tem o mesmo equipamento, o mesmo padrão de treinamento, o mesmo volume, os mesmos recursos do Hezbollah, mas tem a mesma agressividade. Uma agressividade para a qual o exército israelense não está preparado. As forças especiais, as unidades de elite de Israel, sim, não temos dúvidas a respeito disso. Mas elas não existem na quantidade suficiente ao tamanho do desafio. Uma boa parte do serviço precisa ser feito por recrutas, voluntários, né, pela reserva. E essa gente não tem condições de enfrentar um trabalho de contra-insurgência. É um fato. Já foi provado em todas as guerras aí que a luta da contra-insurgência tem que ser feita por unidades especializadas. Isso aconteceu no Brasil e na Guerrilha do Araguaia, sempre falo isso. Enquanto mandaram aí os soldados dos batalhões de infantaria, né, caiu emboscada direto. Quando começaram a entrar paraquedistas, fuzileiros, comandos, forças especiais, a coisa se alterou. E aí o exército conseguiu debelar a guerrilha depois de 5 anos. Né? Então nada indica que Israel vai conseguir um sucesso nesse curto espaço de tempo. Agora, o que a gente acha que vai acabar acontecendo?
Se continuar esse volume de baixas, haverá uma pressão na sociedade israelense. Já houve várias manifestações aí em Tel Aviv, porque o Bibi não consegue, o Benjamin Netanyahu, não consegue libertar os reféns, né? Até agora, parece que a equação perda de soldado, o ingrediente, né, o fator perda de soldados não entrou nessa equação dos protestos, mas já ele vai começar. Isso aí é todas as guerras são assim. O entusiasmo começa lá em cima, né? Todo mundo vivendo a fantasia de que aquela guerra é clima de torcida, né? E sempre evolui para clima de velório. É um fato. Então a gente pode achar que isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Tem como Israel modificar esse panorama? Olha, eu acho muito difícil, porque eles têm pouco tempo, né? Trocar o pneu com o carro andando. A sorte de Israel, eu falo sempre, né? O que pode ajudar Israel é o esgotamento logístico do Hamas. Se o Hamas chegar no ponto que ele não tem mais suprimentos, né? Não tem mais comida, munição, suprimentos médicos, etc., ele pode colapsar. É uma realidade. Ele pode colapsar. Mas eu vou lembrar de outra guerra, né? Os Estados Unidos achavam que o Vietcong ia colapsar. Ficaram 8 anos achando isso. Esse momento nunca chegou. Ou se chegou, foi bem escondido. Então, o tempo, a gente não sabe se está trabalhando a favor de Israel, não. Essa aposta do Netanyahu, ela vai piorar bastante, assim, o jogo vai ficar bastante adverso para ele a partir do ano que vem. Porque essa pressão que os hutis estão fazendo no Mar Vermelho vai mexer com a economia europeia, já está mexendo com a economia de Israel. E o ano que vem é o ano eleitoral nos Estados Unidos. Joe Biden precisa dar uma solução para essa crise. Só tem um jeito de ele solucionar. Ele não tem como pressionar o Hamas, ele tem como pressionar o Netanyahu. E isso ele já está fazendo, a gente já nota isso daí. De maneira que o quadro é complicado. O Netanyahu tem pouco tempo, ele sabe disso. Ele deve estar apostando que o Hamas colapsa antes. Pode ser, é uma possibilidade. A gente não pode negar isso. O colapso logístico do Hamas pode acontecer. Porém, é preciso que se diga uma coisa. O exército Israel ficou datado. É uma realidade. É um exército que se apoia em unidades mecanizadas, aviação, etc., que é um padrão de guerra que não serve mais contra Hamas, contra Hezbollah, contra os Houthis, que não é o caso, estão bem distantes aí, mas contra algumas milícias do Iraque. Isso não é efetivo. O exército Israel vai ter que rever a sua estrutura daqui para frente, sua estrutura, seu papel, seu padrão operacional, porque como está, eles não vão ter condições de continuar. É um fato, né? Até agora, Israel está tendo dificuldade de lidar com uma dezena aí de milhares de insurgentes do Hamas num território pequeno como Gaza. Se a coisa piorar e o Hezbollah entrar no jogo, que é um território muito maior, mais aberto, com efetivo muito maior também de militantes e equipamento fornecido pelo Irã em doses cavalares, aí a situação efetiva de Israel vai ficar muito mais complicada do que está. Eu penso assim, a melhor coisa que Israel poderia fazer era forçar uma negociação, essa que é a verdade, e ganhado, né, esse tempo, esse espaço aí, refazer o seu exército, né, nos moldes do século XXI.